Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre teatro moderno, tá? Que basicamente começa a partir ali das encenações do Nelson Rodrigues a partir dos anos 40, tá? É bom lembrar que o teatro brasileiro, ele começa, né, desde os jesuítas e muitas das encenações que os jesuítas faziam com os índios. No barroco e no arcadismo a gente tem poucos registros, né, de artistas, né, enfim, que produziram peças de teatro, mas que no romantismo a gente tem, né, grandes nomes como Martins Pena, né, o próprio Joaquim Manuel de Macedo vai escrever algumas peças, o Machado de Assis escreve algumas peças, o José de Alencar tem uma peça, né, de cunho racista, a gente pode dizer assim, que é o Demônio Familiar. O teatro continua com Arthur de Azevedo, o teatro vai ter alguma expressão também com Oswaldo de Andrade, no modernismo de 22, né? Mas é com o Nelson Rodrigues que a coisa vira de chave. Tá? A partir de 1953, com as primeiras encenações dele, né, a gente vai ter uma produção muito forte do teatro nacional. Certo? Então, vamos lá começar com o Nelson. Bom, basicamente a gente pode dividir a obra do Nelson em três categorias, né? Aquilo que a gente vai chamar de peças psicológicas, como Vestido de Noiva, né? O clássico dele. Valsa número 6, também uma peça muito introspectiva. Viúva, porém honesta. A gente vai ter as peças míticas, né? Como Álbum de Família, né? Que são peças que vão além de um enredo, de uma certa narratividade, de uma certa acontecimento de fatos, mas que tem um caráter organizador, né, provocador de certas origens do comportamento social, né? E a gente tem as chamadas tragédias cariocas, né, que aí vai mais nesse ponto que eu falei, são mais ligadas a acontecimentos, etc. Que é o caso de Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, Sete Gatinhos, Perdoa-me por Me Traíres, né? O nome das peças do Nelson, muito interessante, né? Mas enfim, vocês percebam que eu coloquei ali ao lado uma espécie de chave azul para mostrar que todas as peças têm algo de outra, né? Nenhuma peça é completamente psicológica, nem completamente mítica, nem completamente tragédia carioca. Né? Todas elas têm algum elemento de psicológico, algum elemento de mítico, algum elemento de trágico. Né? Vamos pegar, por exemplo, Boca de Ouro, que é um exemplo bem famoso, na qual a gente tem a história, né, de um assassinato de um cafetão, o Boca de Ouro, e um repórter decide entrevistar sua ex-mulher para saber de um crime que ele cometeu. E quando ele chega lá, a ex-mulher dele tá puta da cara com ele, né, pelas traições que ele fazia, e ela conta uma primeira versão de um suposto crime dele. E aí, quando termina de contar a história, ele, o repórter, conta para ela que o Boca de Ouro morreu. E ela demonstra um profundo remorso, um profundo arrependimento, uma paixão latente que ela escondia, que ela reprimia. E ela diz: Não, não, isso que eu contei é mentira e tal, vou te contar o que realmente aconteceu e tal. E aí ela conta uma nova versão do mesmo fato. E aí, ao se deparar com essa confissão amorosa da dona Guigui, né, sobre Boca de Ouro, o atual marido dela, o Agenor, fica puta cara e ameaça ir embora. E aí eles brigam e depois fazem as pazes e tal. E aí, quando o repórter estava saindo, ele diz: Não, vou te contar então o que realmente aconteceu, né? Agora com um novo. A gente vai notando que a mudança que o ânimo dela, né, o temperamento dela vai mudando, ela tem uma nova visão sobre os acontecimentos e tal. Né? Então, dentro de uma tragédia carioca, que é o caso do Boca de Ouro, há claramente um escopo psicológico, né? De trabalhar com as modalidades do pensamento, as modalidades dos filtros, né? Que a gente tem na nossa cabeça, né? Das interpretações, dos significados que a gente dá para os acontecimentos e tal. Há algo de mítico muito forte, o Boca de Ouro revela-se assim, né? Aquela estrutura patriarcal do homem com poder, né? E ele julga-se um deus asteca e ele quer botar ouro no lugar dos seus dentes e tal, porque o ouro é de uma certa eternização, né? Tanto que, né, depois no caixão, se eu não me engano, alguém ainda lhe rouba os dentes, né? Porque o ouro seria uma espécie de perpetuação de algo que não é orgânico, de algo que transcende o tempo, né? Porque
uma tentativa de ficar eterno, digamos assim. Então são muito interessantes as peças do Nelson. Bom, de forma geral, vamos passar aqui. De forma geral, a principal peça do Nelson é Vestido de Noiva, né? Nela a gente também vai ver justamente isso, esse plano psicológico muito forte. A gente vai ver 3 planos, né, na qual a gente vai conhecer uma moça, a Laide, que é atropelada por um carro e levada à cirurgia, né, prestes a morrer, enquanto os repórteres vão contando do ocorrido. Mas, paralelamente, a gente vai ter outros 2 planos. Um desses planos é um momento de alucinação, né? Ao ser atropelada e ao estar na maca, né, ela começa a delirar, uma espécie de quase delírio pré-morte, né, digamos assim. Um delírio parecido com o do Brás Cubas, se a gente puder dizer. E ela vai encontrar uma espécie de ídola que ela tem, que é a Madame Clécy. Madame Clécy é uma mulher que já morreu há muitos anos, mas que quando ela e o marido dela se mudaram para uma nova casa, né, o Pedro, ela encontrou o diário dessa moça e começou a ler esse diário encantada, né? Porque a Madame Clécy era uma prostituta e tal. E ela começa nessa alucinação a ver essa Madame Clécy, conversar com essa Madame Clécy. E começa a surgir uma espécie de mulher encarando as duas. Só que essa mulher tem um véu na frente da cara. E elas não conseguem ver quem é essa mulher. E aí o plano vai se misturando também com as memórias da Alaide. E a gente descobre que a Alaide estava casada com o Pedro, que é o ex-namorado da sua irmã, Lúcia. E que a Alaide descobriu que o Pedro e a Lúcia estavam pensando em matar a Alaide para ficarem juntos e tal. E talvez até tenha sido o Pedro que atropelou a Alaide, ele não vai saber disso, né? Mas, de qualquer forma, vai ficando mais ou menos claro que aquela mulher do véu era a Lúcia. E que aquele véu era uma espécie de culpa que havia na própria Laide por ter roubado o namorado dela. Então é uma história muito louca, muito complexa, muito interessante. Mas que no final tem a Laide morrendo. E a última cena é justamente a Lúcia indo se casar com Pedro após a morte da Laide. E quem é que vai entregar o buquê, né, de uma coisa meio simbólica, meio metafórica? O fantasma da Alaide. E a peça termina, né, com uma luz sobre o túmulo da Alaide. Uma peça muito interessante que foi revolucionária para aquele tempo. Tá? Então a gente pode dizer que há um forte teor psicanalítico na obra de Nelson Rodrigues, na qual justamente o propósito dele, nas suas peças, é descrever e aprofundar comportamentos obsessivos e paranoicos. Há em todas as peças do Nelson um ambiente mórbido, né, onde fatos reais e fatos doentios, fatos imaginários, fatos simbólicos se misturam o tempo inteiro, com o propósito do Nelson justamente desvelar para nós a interioridade de seus personagens. Né? Destruir os bloqueios morais, a nossa moralidade, e ver o que tem por trás dessa moralidade, esses desejos, né? Essas perversões, essas ideias sadomasoquistas, né? E ele vai encontrar justamente esse universo cruel, amoralista, feito de perversões, de obsessões, de desejos criminosos, de desejos incestuosos, né? Então, e ao mesmo tempo uma espécie de compensação para isso, uma espécie de pureza redentora. É muito interessante, tá? Ainda botei que os diálogos são muito enxutos, diretos. O Nelson Rodrigues era um grande conhecedor da cultura carioca, né, com gírias, palavrões, um ritmo popular carioca. E o mais interessante de tudo é que ele consegue criar essas histórias profundas em tramas aparentemente super folhetinescas, dos folhetins toscas, histórias simples de amor, de crimes, de vinganças, só que por trás dessas histórias simples, ou talvez justamente utilizando dessas histórias simples, banais, para convidar o leitor a se apropriar, o Nelson vai se aprofundar nessa simplicidade, se aproveitar dessa simplicidade para entrar nos buracos mais recônditos, mais profundos, mais misteriosos do drama da nossa psicologia humana. Ele, Nelson, diz que nunca leu Freud, o que eu acho que é uma grande mentira, tá? Porque há algo ali super psicanalítico, muito interessante de se olhar.
Certo? Bom, a gente ainda tem outros 3 grandes dramaturgos dessa geração que vale a pena conhecer. Ariano Suassuna, cara que fez um grande registro das regiões populares nordestinas, com Alto da Compadecida e Odorico Bem Amado é do Dias Gomes, né? Com Alto da Compadecida, uma peça de cunho religioso, na qual, num sentido meio cômico, farsa, né? Meio resgatando alguns valores do teatro popular ibérico, na qual ele vai provocar, a partir da morte de um cachorro e do seu enterro, uma série de personagens se envolvendo numa grande chacina por um cangaceiro, né? Então a gente vai ter o padeiro, o João Grilo, o Chicó e tal morrendo e se deparando com um Jesus negro, né? E esse Jesus que não consegue dar o destino, né, para cada personagem, se vai para o céu, se vai para não sei o que, se vai para não sei aonde. Cada um desses personagens em dúvida de seu destino é chamado a Virgem Maria, a Compadecida, né, que se compadece a alguns personagens e faz que alguns vão para o purgatório, outros vão para o paraíso, outros vão para o inferno, e alguns possam voltar para a vida para compor seu destino, como é o caso do João Grilo, né, do Chicó. Agora não me lembro qual dos personagens que é o que morre deles ali. Certo? Podemos destacar também o Plínio Marcos. Tá? O Plínio Marcos tem uma obra completamente antagônica ao Ariano Suassuna. É uma obra que destaca um submundo urbano feito de violência, feito de miséria das classes marginais, na qual a gente vai assistir prostitutas, desempregados, gigolos. Né? A sua grande obra mais brutal é Navalha na Carne, uma obra muito curta, né? Que se passa dentro de uma espécie de hotel, onde algumas prostitutas trabalham e onde o Vado, né, cobra o dinheiro da Neuza Sueli, né, e ela diz que deixou o dinheiro e eles descobrem que quem roubou o dinheiro foi um homossexual que é uma espécie de faxineiro, tá? Que é o Veludo. E a peça é muito brutal, muito agressiva, mas é bem interessante. E por último, o meu favorito desses 3 aí é o Dias Gomes, né? Autor de 2 peças muito legais, o Odorico Bem Amado, né? Que já foi série aí da Globo, de um prefeito de uma cidade com a promessa, né, de inaugurar um cemitério, né, como promessa de campanha, e ele de fato faz, né, apesar de ser um baita não corrupto, faz, só que ninguém morre durante muito tempo e ele precisa inaugurar aquele cemitério, e aí vai haver uma espécie de contrato aí para assassinar uma pessoa para que tenha alguém que possa inaugurar, e as peripécias da peça que são muito engraçadas. E ao mesmo tempo muito críticas, bem interessante. Mas o destaque fica para Pagador de Promessas, que virou filme dos anos 60, ganhou o prêmio Cannes, né, o primeiro filme brasileiro, se não me engano, ou o segundo, depois de Orfeu Negro, do Vinícius, não me lembro qual dos dois ganhou primeiro, mas uma bela peça onde o Zé do Burro, né, vai pagar uma promessa para Santa Bárbara, mas ele faz a promessa num terreiro de Ançã, que no sincretismo religioso seria Santa Bárbara, né, uma promessa para que seu burro sobrevivesse, e quando o burro dele sobrevive, ele sai do terreiro de Ançã com uma cruz nas costas até a capital, se não me engano, Salvador, para entrar na igreja de Santa Bárbara, né, com aquela cruz nas costas. Só que quando o padre descobre que ele fez uma promessa num terreiro, né, o padre fica puto da cara. Quando descobre que ele está tentando fazer uma espécie de equiparação com Jesus, carregando sua própria cruz, ele fica mais puto da cara e proíbe o Zé do Burro entrar no terreiro. Né, desculpa, na igreja. Né? E aí o Zé do Burro diz que vai entrar e ficar lá, e aí começa a vir imprensa, e começa a vir a polícia, e aí começa a vir capoeiristas, e aí começa a se criar um enorme clima naquela praça, de interesse da cena e do sofrimento do Zé do Burro, né? A imprensa, né, gostando porque tá dando mídia, o comércio estabelecendo aqui porque muitas pessoas estão passando ali para conhecer o Zé do Burro. E o final é um final trágico, né, na qual depois de um ataque de raiva do Zé do Burro, ele acaba vindo a falecer, né? E é erguido pelos capoeiristas para cima da cruz e entrado à força para, enfim, realizar a promessa a qual ele tinha feito.